Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Jerônimo abre a porta. Ele recebe um mensageiro. Jerônimo mostra sua identificação. Ele assina um documento. Jerônimo recebe a demanda de divórcio. Ele percebe que Renata cumpriu a promessa e fica arrasado. A mocinha entrega a lista para Augusto. Ele sugere que ela não o ligue. Renata comenta com Augusto que está envergonhada. Ela admite que ele a trata bem. Augusto ressalta que a vida de Renata será agradável. Ela insinua que ele é gentil. Augusto ressalta que Renata pode ser a patroa da fazenda. O vilão informa que todos os empregados devem servir a mocinha. Renata segue encurralada. Jerônimo segue na fossa. Ele supõe que Renata viajou para não o ver. Jerônimo insinua que a esposa é covarde. Roberta percebe que Josefina está tranquila. A víbora informa a filha que não costuma perder a calma. Josefina admite para Roberta que está planejando algo. A víbora revela para a invejosa que Honório foi transferido. Elas ressaltam que o empresário está envergonhando a família. Josefina insinua para Roberta que quer ver Gonçalo preso. A invejosa defende o pai. Gonçalo discute com Soto. Ele pede para o advogado trabalhar 24 horas por dia. Gonçalo fala para Soto que protegeu Renata. Matias chega na mansão. Ele fala para Roberta que viu Honório. Matias insinua que a esposa não se importa com o empresário. Ela banca a amável. Matias fala para Roberta que não conseguiu anular o contrato. Ele oferece um acordo para ela. Matias pede para Roberta acompanhá-lo ao cartório. Ele reitera que quer o divórcio. Matias fala para Roberta que não deseja mais nada com ela. A invejosa tenta se vitimizar. Matias comunica para Roberta que vai pensar apenas nele. Josefina e Antônio se encontram. Ela conta para ele que a empresa está indo à falência. Josefina informa a Antônio que quer descobrir o valor do fideicomisso de Roberto. Ela comenta com ele que a data de cobrar a herança se aproxima. Josefina relembra que viu o testamento. Antônio insinua para a víbora que Regina deve descobrir quem é a filha. Josefina fala para o ciumento que sabe fazer a viúva sofrer. Antônio reitera que não quer o mal de Regina. Roberta fala para Matias que não vai fazer a vontade dele. Ele relembra que a ajudou. Roberta se recusa a anular o contrato. Matias fica louco de ódio. Roberta tenta seduzir o marido. Matias a empurra. Ele percebe que o amor de Roberta é uma mentira. A invejosa informa ao marido que há muitas maneiras de amar. Matias reitera para Roberta que a farsa deve acabar. Ela ressalta que ele vai ter que esperar os 10 anos passar. Matias insinua que Roberta tirou a máscara. Ele a desconhece. Matias fala para Roberta que não será mais bonzinho. Ele ameaça abandoná-la mesmo sem acordo. Roberta pede dinheiro para Matias. Ele a informa que não tem nada em seu nome. Matias ressalta que não vai sustentar Roberta. Ele a informa que ela também ficará na miséria. Matias comunica para Roberta que vai deixá-la arruinada. Ela passa mal. Augusto escolhe roupas para Renata. A atendente insinua que o vilão tem bom gosto. Augusto suspira por Renata. Ezequiel entrega Paulinho para Alzira. Ele ressalta que quer ajudar a mãe. Alzira pede para o filho ver se as folhas estão amarelas. Paulinho revela para a mãe que viu Renata na fazenda de Augusto. Alzira reage abismada. Jerônimo chega no interior. Lázaro celebra o regresso do patrão. O capataz reitera que Jerônimo deve cuidar da praga. Lázaro informa ao patrão que precisa resolver alguns problemas na cidade. O vingativo permite. Carlos percebe que Jerônimo está com um problema. O vingativo decide beber. Jerônimo revela para Carlos que Renata conseguiu a sentença do divórcio. O vingativo comenta com o amigo que a sua vida desmoronou. Jerônimo insinua para Carlos que não conseguirá reconquistar Renata. Ele se dá por vencido. Alguns policiais vão à empresa. Gonçalo aparece. Os oficiais ressaltam que possui uma ordem de prisão contra Renata. Matias e Gonçalo insinuam para os policiais que a mocinha sumiu. O oficial relata que pode colocar o ricaço na cadeia. Gonçalo inventa que desconhece o paradeiro da filha. O oficial garante que vai encontrar Renata. Gonçalo expulsa o policial da empresa. Matias apoia o pai. Gonçalo comenta com o filho que agiu a tempo. Regina pede para Adriana mexer o braço.
A baixinha sente dores. Adriana deseja voltar a andar. Constância e Regina falam para a baixinha que a recuperação será lenta. A viúva pensa na filha. Constância fala para Regina que a admira. A morena revela para a amiga que Renata sumiu sem deixar rastros. Augusto mostra as compras para a mocinha. Ela insinua que ele gastou muito. Renata fala para Augusto que não é fútil. Ele pede para ela sorrir. Renata admite para Augusto que está amargurada. Ela decide provar as roupas. Jerônimo fala para Carlos que vai focar na investigação sobre a morte de Rafael. O galego percebe que o amigo voltou a ser frio. Jerônimo fala para Carlos que não se importa mais com nada. O galego comenta com o amigo que a praga é um enigma. Carlos admite para Jerônimo que a fazenda pode ir à ruína. Renata desfila para Augusto. Ele exalta a beleza dela. Augusto conta para Renata que já há uma ordem de prisão contra ela. A mocinha percebe que está oficialmente foragida. Augusto garante para Renata que ninguém irá encontrá-la. Ele a informa que preparou outra surpresa. Regina fala para Constanza que precisa ir. A morena conta para a amiga que continua com César. Regina nota que Constanza ainda gosta de Honório. A morena confirma. Elas se abraçam. Constanza e Regina torcem para Jerônimo reconquistar Renata. A viúva surge com seguranças. Regina abre a porta do carro. Josefina passa pelo local. Regina encara a víbora. A viúva se apavora ao rever a rival. Josefina acelera o carro. Regina decide seguir a víbora. Matias deseja que Renata esteja em um local seguro. Gonçalo comenta com o filho que o escritório está vazio. Matias sente raiva de Daniel. Gonçalo fala para o filho que vai visitar Honório. Ele nota que Matias segue esquisito. O bonitão revela para o pai que deu um basta em Roberta. Matias informa a Gonçalo que não dará dinheiro para a invejosa. Ele exige o apoio do pai. Josefina tenta despistar Regina. Elas seguem na perseguição. Josefina se assusta com o empenho de Regina em persegui-la. Gonçalo fala para Matias que o entende. O bonitão ressalta que sempre é o trouxa da história. Gonçalo comunica para Matias que não ficará do lado de ninguém. O ricaço crê que pressionou o filho a se casar. Matias confessa para Gonçalo que está arrependido. Josefina e Regina quase provocam um acidente. A viúva faz de tudo para não perder a rival de vista. Josefina mostra a sua habilidade. Regina é obrigada a frear. Josefina celebra. Carina e Matilde organizam algumas caixas. A empregada encontra o vestido de noiva da amiga. Carina relembra o passado. Matilde deseja usar o vestido da amiga. Carina ressalta que a roupa não trouxe boa sorte. Matilde comenta com a amiga que ainda está assustada. A empregada segue crendo que tem uma maldição. Carina comunica para Matilde que a dará um vestido novo. Jerônimo vai à plantação e encontra a Alzira. A odalisca crê que o patrão reatou com a esposa. Jerônimo a desmente. Ele fala para Alzira que Renata não vai voltar. Ela estranha. Carlos desconversa. Alzira comenta com os patrões que as folhas podem estar amarelas devido à tempestade. Eles seguem pensando na possibilidade da praga. Alzira comenta com os demais que as terras podem ser devastadas. Carlos pede cautela. Jerônimo ressalta que não pode perder a uva de Rafael. Augusto leva um refresco para Renata. Ela fala para ele que não quer nada. Renata comenta com Augusto que não tem motivos para comemorar. Ela o informa que não se conforma com a sua situação. Augusto insinua que Renata sofreria na cadeia. Ela percebe que está tendo privilégios. Renata desabafa com Augusto. Ela ressalta que a sua família está em crise. Renata se levanta. Augusto deseja que a mocinha ceda. Lázaro visita Álvaro. O capataz informa ao alcoólatra que Carina merece ser feliz. Lázaro pede para Álvaro iniciar o processo de divórcio. O alcoólatra gargalha. Álvaro chama Lázaro de pobre coitado. O capataz percebe que o alcoólatra não se importa com Carina. Álvaro esclarece para Lázaro que a costureira jamais será dele. O alcoólatra chama o capataz de esfomeado. Lázaro promete a Álvaro que, caso Carina fique livre, não tentará nada com ela. Josefina chega na mansão. Roberta volta a reclamar. Ela fala para a mãe que Matias a humilhou.
Josefina exige que a filha cale a boca. Elas discutem. Josefina exige que Roberta resolva os próprios problemas. Regina chega no centro aos prantos. Ela conta para Carla e Inês que viu Josi. Regina comenta que seguiu a criminosa. Carla repreende a filha. Regina relata que agiu por instinto. Ela deseja que Josi revele toda a verdade. Gonçalo visita Honório. O ricaço ressalta que não pretende desamparar o cunhado. Honório fala para Gonçalo que continua sem apetite. O ricaço conta para o cunhado que pretende acusar Branca formalmente. Gonçalo exige que Honório siga firme. O empresário admite que está fraquejando. Gonçalo reitera para Honório que precisa da colaboração dele. O empresário pede para o cunhado proibir Constanza e Adriana de aparecerem no presídio. Honório ressalta que a cadeia não é um local apropriado para as damas. Gonçalo comenta com o cunhado que nunca conseguiu controlar Constanza. Honório confessa que considera o ricaço como um irmão. Gonçalo se emociona. Julieta vai à empresa. Ela entra na sala de Matias. Ele se anima. Matias comenta com Julieta que não está com a cabeça para trabalhar. Ela o informa que segue disposta a ajudá-lo. Matias ressalta que Julieta é gentil. Ela relembra que ele salvou a sua irmã da cadeia. Julieta oferece o ombro amigo para Matias. Eles se despedem. Matias suspira por Julieta. Matilde pede para Jerônimo se animar. Ele segue tristonho. Matilde insinua para Jerônimo que o divórcio saiu rápido. Ele a informa que não há burocracia. Matilde comenta que ninguém se casa pensando no divórcio. Ela relembra que Carina não quer abandonar Álvaro. Matilde julga a decisão da amiga. Ela comunica a Carlos que é contra o divórcio. Jerônimo sorri. Renata procura Augusto. Ele reclama por ela não querer jantar. Renata comenta com Augusto que não quer ser grosseira. Ela o informa que pretende ir para a cama. Renata devolve a roupa de Augusto. Ele deseja que ela tenha lindos sonhos. Gonçalo conta para Regina que foi alertado pelos seguranças. Ela revela para ele que não conseguiu se controlar diante de Josi. Gonçalo crê que a criminosa está seguindo Regina. Ela pensa o mesmo. Gonçalo exige que Regina não enfrente Josi. Eles percebem que a criminosa é astuta. Regina supõe que Josi está com a sequestrada. Constanza prepara um jantar para os jovens. César anuncia que tem um presente para a namorada. Ele surge com um reprodutor de músicas. Matias coloca as canções para tocar. Constanza estranha o presente. Ela pede para aprender a baixar músicas. Os jovens analisam o aparelho. Constanza percebe que Adriana e César têm muitos assuntos em comum. A morena se sente deslocada. Alzira fala para Ezequiel que Paulinho dormiu. Ela conta para ele que o garoto viu Renata na cruz do amor. Alzira comenta com Ezequiel que quase fofocou para Jerônimo. O corno inventa para a esposa que não sabe de nada. Alzira percebe que Ezequiel está escondendo algo. Renata nota que Augusto comprou algumas roupas sensuais. Ela ressalta que não é vulgar. Renata tem uma ideia. Ela sai do quarto. Renata faz de tudo para não ser vista. Ela sai da fazenda. Renata corre. Jerônimo se prepara para dormir. Ele retira sua aliança. Jerônimo pensa em Renata. Ele admite que foi um calhorda. Jerônimo guarda a aliança. Ele não consegue parar de chorar. Severino procura Marina, que segue usando o antigo consultório de Álvaro provisoriamente. O padre ressalta que já está tarde. Severino sugere que Marina se acostume com a vida no interior. Ela reclama por ele estar sem casaco. Severino conta para Marina que ganhou uma carona de Lázaro, pois o capataz está na cidade para resolver problemas de Jerônimo. A médica descobre que o vingativo voltou. Marina fica com o riso solto. Ela planeja procurar Jerônimo. Augusto cheira a sua roupa para sentir o cheiro de Renata. Renata chega na Bonita e encontra a égua. Ela a abraça. Renata comenta com a égua que se sente sozinha. A mocinha admite que está desconfortável na cruz do amor. Renata comenta com a égua que sente um grande vazio.
Matias leva Adriana para o quarto. Ele insinua que ela está se engraçando com César na frente de todos. Matias e Adriana rodopiam pelo quarto. A baixinha confessa para o bonitão que quer conquistar César. Ele não entende nada. Adriana revela para Matias que quer que Constanza perdoe Honório. Ela fala para ele que precisa tirar César do caminho. Matias insinua que Adriana está louca, mas não a julga. Ele ressalta que ela é o máximo. Matias beija Adriana. Augusto bate na porta do quarto de Renata. Ele entra no dormitório. Augusto percebe que Renata saiu. Ele reage indignado. Jerônimo dorme. Renata entra no quarto do marido pela janela. Ela se aproxima de Jerônimo. Renata cobre o vingativo. Jerônimo não acorda. Renata relembra que estava indecisa. Ela crê que deve confiar no acaso. Renata ressalta que não fugiu por culpa de Jerônimo. Ela olha para os colares que ele comprou. Renata relembra que Jerônimo a julgou por conta de um cordão. Ela ressalta que não pode perdoá-lo por culpa de Roberta. Renata se ajoelha. Ela relembra que Jerônimo só queria vingança. Renata admite que nunca vai esquecer um vingativo. Ela reitera que jamais prejudicou Rafael. Renata ressalta que é incapaz de perdoar Jerônimo. Ela se despede dele para sempre. Renata sai do quarto. Jerônimo acorda atordoado. Ele não vê Renata. Jerônimo sente o cheiro do perfume da mocinha. Ele crê que está ficando louco. Jerônimo volta a se deitar. Matias comenta com Adriana que seguirá casado. Ele conta para ela que Roberta não quis anular o contrato. Matias fala para Adriana que continuará pressionando a invejosa. A baixinha celebra. Matias assegura para Adriana que não terá nada com Roberta. Ela comenta que não se importa com o estado civil dele. Adriana confessa para Matias que o segue amando. Eles decidem tentar iniciar a relação novamente. Matias sugere que Adriana conclua logo o plano, pois sente ciúme dela com César. Eles namoram. Augusto pega Renata no pulo e a questiona. Ela inventa para ele que estava montando. Augusto cobre Renata. Ele exige que ela não saia da fazenda. Renata informa Augusto que ninguém manda nela. Ela fala para ele que precisa de liberdade. Augusto comenta com Renata que só quer protegê-la. Ela exige que ele não controle os seus movimentos. No dia seguinte, Jerônimo fala para Carlos que sentiu a presença de Renata. O galego crê que o amigo teve um sonho. Jerônimo comenta com Carlos que Renata esteve no estábulo. O galego crê que o amigo não quer aceitar a realidade. Carlos informa para Jerônimo que vai procurar o grafologista. Marina aparece. Ela flerta com Jerônimo. Renata fala para Augusto que pode ajudá-lo no projeto. Ele pensa na possibilidade. Augusto sugere que Renata fique para sempre na fazenda. Ela o informa que tudo acaba. Jerônimo entrega os livros para Marina. Ela ressalta que ele é bastante amável. Jerônimo convida Marina para ir aos vinhedos. Ela aceita. Eles deixam os livros no escritório. Branca visita Honório. Ele a chama de sem vergonha. Honório fala para Branca que vai pedir a prisão dela. Ela ressalta que ele está de mãos atadas. Branca informa a Honório que não sente medo. Ela propõe um acordo para ele. Honório exige que Branca se entregue. A maluca ressalta que não há provas contra ela. Branca comunica para Honório que pode acabar com os problemas dele. Ela ressalta que o quer. Branca insinua que Honório é um ingrato. Jerônimo conta para Marina que já está divorciado. Alzira tenta trabalhar com os peões. Ela é assediada. Jerônimo aparece. Ele ameaça demitir todos os peões. Os trabalhadores recuam. Marina consola a Alzira. A odalisca ressalta que assinou a sua sentença de morte. Jerônimo fala para Alzira que ninguém pode desrespeitá-la. Josefina e Roberta conversam sobre Matias. Eulália corre para entregar o remédio para a víbora. Josefina sugere que Roberta procure Gonçalo. A víbora exige que a filha exija uma pensão. Josefina relata que Roberta precisa se vitimizar diante de Gonçalo. Marina volta para o consultório. Ela já não consegue esconder o que sente por Jerônimo. Marina celebra ao relembrar que o vingativo não está mais casado. Ela recorda a sua conversa com Jerônimo. Marina empurra alguns livros acidentalmente. Algumas pastas caem.
Marina apanha. Ela encontra o resultado do espermograma de Álvaro. Marina descobre que o alcoólatra é estéril. Honório fala para Branca que sente nojo dela. Ele jura que a colocará na cadeia. Branca fala para Honório que pode destruir a família dele. Ela o informa que expediram a ordem de prisão contra Renata. Branca insinua para Honório que vai dar o bote em Gonçalo, Matias, Adriana e Constanza. Ele a ameaça. Branca ressalta que é a única saída de Honório. Ela exige ter uma relação com ele. Daniel regressa. Ele pensa em falar com Branca. Daniel e o detetive preparam uma arapuca para a maluca. O profissional ressalta que o interesseiro precisa recuperar a confiança de Branca. Gonçalo pensa em repassar informações confidenciais para Daniel. O detetive gosta da ideia. Lázaro procura Severino. O capataz conta para o padre que visitou Álvaro. Lázaro revela para Severino que foi humilhado pelo alcoólatra. O padre crê que Álvaro será castigado. Lázaro comenta com Severino que eles devem pensar na felicidade de Carina. A costureira vende os seus bordados. Ela negocia com uma lojista. Carina aceita ser exclusiva da loja. Matias fala para Honório que Daniel passou para o lado deles. Eles comentam que Branca é audaciosa. Honório fala para Matias que a maluca planejou tudo. O empresário mostra algumas cartas para o sobrinho. Severino abençoa os fiéis. Marina encontra o tio. Ela revela para Severino que Álvaro não pode ter filhos. Eles supõem que o filho de Alzira é de Ezequiel. Severino pula. Ele fala para Marina que eles devem ir para a Bonita. Regina cuida de Adriana. Regina estica o braço de Adriana. A baixinha resmunga. Regina comenta com Constanza que Adriana está evoluindo. A viúva sugere que a baixinha tome sol. Matias planeja levar Adriana ao jardim. Ele entrega as cartas para a baixinha e para Constanza. Matias cumprimenta Regina. Ele põe Adriana nos braços. Regina conta para Constanza que encontrou Josi. Roberta exige que Gonçalo pressione Matias. O ricaço insinua que a filha não sabe se comportar. Roberta esclarece para Gonçalo que não vai anular o contrato. Ele informa que não pretende ajudá-la. Gonçalo chama Roberta de mimada e inconsequente. Ele insinua que ela é uma ingrata. Gonçalo esfrega na cara de Roberta que ficará do lado de Matias. Constanza deseja saber como é o carro de Josi. Regina descreve o automóvel. Constanza se assusta. Regina deseja encontrar Josi. Soto entrega a sentença de divórcio para Josefina. Ele a informa que Gonçalo a dará uma boa pensão. Soto anuncia para Josefina que o ricaço já pode se casar novamente. Ele admite para a víbora que está feliz com a desgraça dela. Soto ressalta que a máscara de Josefina caiu. Ele debocha. Josefina olha para o documento. Ela entra em surto. Constanza começa a deduzir que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Ela pede para Regina falar mais sobre a criminosa. A viúva diz o que sabe para a amiga. Regina comenta com Constanza que Josi sempre consegue escapar. A viúva conta para a amiga que Cantu morreu. Regina revela para Constanza que um prefeito do litoral matou o delegado. A viúva comenta com a amiga que Antônio também estava à frente da investigação. Regina informa a Constanza que precisa falar com ciumento. Adriana e Matias namoram. Ele fala para ela que precisa trabalhar. Matias informa a Adriana que a ama. Roberta aparece e os flagra. A invejosa faz um escândalo. Matias esclarece para Roberta que eles não têm uma relação. Ela ressalta que merece respeito. Matias informa a Roberta que fará o que tiver vontade. Ela ameaça processá-lo. Matias não se intimida. Roberta ressalta que Adriana nunca será da família. A baixinha se defende. Roberta chama Adriana de golpista. Matias comunica à invejosa que está namorando com a baixinha. Adriana ressalta que não é da laia de Roberta. A invejosa jura vingança aos algozes. Regina fala para Constanza que Antônio não pode seguir à frente da investigação. A viúva comenta com a amiga que não se dará por vencida. Constanza pede para Regina tomar cuidado com Josi. A morena volta a desconfiar da cunhada. Adriana e Matias riem de Roberta. Eles ressaltam que a invejosa está completamente derrotada.
Matias fala para Adriana que adora a forma de pensar dela. Eles ressaltam que Roberta é uma cobra. Adriana insinua que a invejosa e Josefina se aproveitaram do bonitão. A baixinha e Matias sentem saudade de Renata. Roberta chega na mansão. A invejosa revela para a mãe que Adriana e Matias estão juntos. Josefina relembra que Roberta não gosta do marido. A invejosa informa a mãe que Matias é propriedade dela. Roberta comenta com Josefina que elas estão perdendo tudo. A víbora fala para a filha que sempre tem uma carta na manga. Josefina garante para Roberta que elas serão milionárias novamente. A invejosa exige que a mãe haja logo. Roberta ameaça ir embora. Hermínia vai à cozinha e anuncia que tem uma fofoca. Ela conta para Manuela e Matilde que Augusto está escondendo uma forasteira na Cruz do Amor. As fofoqueiras planejam investigar a situação. Matilde supõe que Aurora está de volta. Hermínia a desmente. Matilde descobre que Augusto comprou roupas para a forasteira. Alzira se aproxima. Ela também escuta a fofoca. Alzira conta para as colegas que Paulinho confundiu a forasteira com Renata. A mocinha desenha para Augusto. O vilão admira Renata. Augusto insinua que a mocinha fará todo o trabalho. Eles se divertem. Augusto pede para Renata seguir sorrindo. Ela coloca o pincel no nariz dele. Augusto entra na brincadeira. Carlos revela para Jerônimo que, segundo o laudo do grafologista, Roberta não escreveu a carta. O vingativo reage furioso. Carlos relata para Jerônimo que Roberta não é a responsável pela morte. Eles voltam à estaca zero. Matilde entra no escritório. Jerônimo a informa que não gosta de fofocas. Ela conta para o patrão que há uma forasteira escondida na fazenda de Augusto. Carlos sugere que Matilde pare de ser fofoqueira. A empregada insinua que a hóspede de Augusto é Renata. Matilde desperta a curiosidade de Jerônimo. Augusto escuta o toque do celular. Ele atende Roberta. O vilão fala para a invejosa que está na fazenda. Roberta relata para Augusto que quer cuidar dele. Ela o informa que precisa de ação em sua vida. Roberta volta a se oferecer para ir à fazenda. Augusto dá um fora nela. Ele desliga na cara de Roberta. Renata insinua que Augusto estava falando com uma conquista. Ele crê que ela está enciumada. Renata fala para Augusto que não quer causar problemas. Ele a informa que não é mulherengo. Renata ressalta que Augusto tem muitas qualidades. Ela reitera que não quer ser um obstáculo para ele. Renata pergunta o motivo de Augusto não ter se casado. Ele dá em cima dela. Renata leva a cantada na esportiva. Regina encontra Antônio. Ela pede para ele não seguir com a investigação. Antônio insinua que Regina está deixando a filha de lado. Ela o livra da obrigação. Antônio informa a Regina que tem palavra. Ela comenta que ele a deixa desconfortável. Regina fala para Antônio que Gonçalo assumirá a investigação. Ela sugere que ele arrume outra namorada. Regina faz Antônio chorar. Adriana conta para Constanza que Roberta a odeia. A baixinha percebe que a morena está preocupada. Constanza pergunta para Adriana em que cidade Roberta e Renata passaram a infância. A baixinha conta para a madrasta que Josefina e as filhas moravam no litoral. Constanza deseja encontrar uma pessoa pela internet. A morena e a Adriana conversam sobre a carta. Constanza comenta com a enteada que conhece bem Honório, supondo que ele a quer distante. Antônio conta para Josefina que Regina o tirou da investigação. Ele revela para ela que apurou o valor do fideicomisso. Antônio ressalta que Josefina pode ficar milionária. Ele conta para ela que a filha de Regina precisa provar a identidade para receber o dinheiro. Carlos comenta com Jerônimo que a praga é branda. Alzira anuncia que o pesticida chegou. Ela conta para Jerônimo que Ezequiel não a deu ouvidos sobre a praga. Alzira pede para Carlos falar com o capataz. O galego ressalta que não quer ir à Cruz do Amor. Alzira entrega uvas para Jerônimo. Ela o agradece. Jerônimo pergunta a Alzira quem é a forasteira que está com Augusto na fazenda. A odalisca revela para o vingativo que Paulinho viu a misteriosa. Manuela repreende Matilde pela fofoca. A empregada admite que falou demais. Karina aparece e anuncia que vendeu as suas toalhas. Ela comenta que o seu trabalho foi elogiado. Manuela ressalta que Karina merece tudo de bom. A costureira anuncia que já comprou o tecido do vestido de Matilde. A empregada tosse de emoção. Alzira encontra Severino e Marina.
Eles decidem dar a notícia para Odalisca. Marina e Severino revelam para Alzira que Álvaro é estéril. Odalisca chora de emoção. Alzira comprova que está grávida de Ezequiel. Ela agradece a Deus. Augusto visita Álvaro. O vilão ressalta que o alcoólatra o ameaçou. Álvaro exige que Augusto o tire da cadeia. O alcoólatra culpa o vilão pela prisão. Augusto insinua que a palavra de Álvaro não tem valor. O alcoólatra ameaça entregar a cabeça do vilão para Jerônimo. Álvaro relembra que Augusto já colocou uma praga na Bonita para acabar com a plantação. Eles têm uma lembrança. Álvaro relembra que ajudou Augusto a cometer o crime. Eles reconstituem o ocorrido. No passado, Augusto fala para Álvaro que vai plantar a mesma uva da Bonita na Cruz do Amor. Eles roubam o sarmento de Rafael. Na atualidade, Augusto ressalta que pode afundar Álvaro no buraco. Renata fica sozinha. Uma pessoa misteriosa se aproxima. Jerônimo reencontra a mocinha. Álvaro fala para Augusto que não tem nada a perder. O vilão exige que o alcoólatra siga calado. Álvaro comunica a Augusto que cansou de ser um derrotado. O alcoólatra volta a falar sobre o roubo do sarmento. Álvaro insinua que Augusto precisava de Rafael morto. O alcoólatra relembra que o vilão exigiu a dispensa da autópsia. Álvaro e Augusto trocam ofensas. O alcoólatra ressalta que teve um bom professor. Renata tenta expulsar Jerônimo da fazenda. Ele crê que ela aceitou namorar com Augusto. Jerônimo desconfia de Renata. Ele fala para ela que recebeu os papéis do divórcio. Jerônimo insinua que Renata fez tudo premeditadamente. Ela não consegue se defender. Jerônimo admite que Renata sabe machucá-lo. Ela o informa que está na fazenda contra a sua vontade. Jerônimo ressalta que Renata não conhece Augusto. Ela o chama de duas caras. Augusto aceita ajudar Álvaro. O alcoólatra exige que o vilão entre em contato com o advogado. Augusto segue as ordens de Álvaro. Jerônimo insinua que Renata o expôs ao ridículo. Ele crê que ela estava planejando a nova vida. Renata relembra o conselho de Gonçalo. Ela decide não contar a verdade para Jerônimo. Renata mente para o vingativo. Ele sugere que ela o poupe dos detalhes. Jerônimo reitera para Renata que eles não são mais nada. Matilde segue eufórica. Alzira entra na cozinha. Ela vê Carina e se assusta. Alzira revela para as amigas que o pai do seu filho é Ezequiel. Todas ficam aliviadas. Manuela sugere que Alzira não fale sobre a gravidez na frente de Carina. Odalisca ressalta que a costureira precisa descobrir a verdade. Alzira revela para Carina que Álvaro é estéril. Odalisca ressalta que a costureira pode ter filhos. Carina passa mal. A costureira corre. Jerônimo não entende o motivo de Renata ter aceitado ir ao encontro. Ela relembra que ele a enganou. Renata insinua para Jerônimo que se vingou dele. Ele a chama de cruel. Renata insinua para Jerônimo que Augusto está chegando. Ela informa ao vingativo que não quer estressar o vilão. Renata fala para Jerônimo que Augusto é leal e honesto. O vingativo insinua que a mocinha foi desleal. Eles seguem brigando. Renata informa Jerônimo que ninguém pode saber que ela está na fazenda. Ele a comunica que não vai espalhar a fofoca, pois não quer ser visto como corno. Jerônimo é frio com Renata. Ela desaba e chora. Alzira se desculpa com as amigas. Ela reitera que Carina deve terminar com Álvaro, pois foi enganada. Manuela e Matilde concordam. Elas amaldiçoam Álvaro. Lázaro aparece na cozinha. Julieta come com Matias. Ela pede para conhecer Adriana. Matias comenta com Julieta que a família não está passando por um bom momento. A responsável informa ao bonitão que Suzy deve se desculpar com Adriana. Matias comenta com Julieta que a sua vida está um caos. Ela reitera que é amiga dele. Eles ressaltam que da tragédia surgiu uma grande amizade. César leva Adriana para a cozinha. Ele a informa que vai mostrá-la os segredos da culinária. Adriana sofre por Honório. César sugere que a baixinha visite o pai. Adriana planeja ir ao presídio quando melhorar. César fala para a baixinha que vai preparar um bolo. Ele nomeia Adriana como a sua ajudante. A baixinha anota a receita. César joga farinha em Adriana. Eles fazem uma algazarra na cozinha. Adriana joga ovos em César. Ela o atinge. Eles gargalham. Carina não consegue parar de chorar.
Lázaro se aproxima da costureira. Ele a aborda. Eles se abraçam. Lázaro fala para Carina que já sabe de tudo. Ela ressalta que Álvaro é cruel. Lázaro fala para Carina que o alcoólatra não merece as lágrimas dela. Ela relembra que viveu uma vida de mentira. Carina recorda que Álvaro a humilhava e a culpava pelo fato de não poder ter filhos. Lázaro beija a cabeça da costureira. Ele sugere que Carina esqueça Álvaro. A costureira decide parar de sofrer. Carina planeja confrontar Álvaro. Constanza lê a carta de Honório. Ela surge no presídio. Honório tenta se recusar a ver a esposa. Constanza insiste para o marido falar com ela. Honório ressalta que o presídio não é o lugar para a esposa. Ele informa Constanza que eles devem se despedir de uma vez. A morena comunica ao marido que precisa do apoio dele. Constanza revela para Honório que está suspeitando de Josefina. Ela comenta com o marido que a víbora pode ser a criminosa que sequestrou a filha de Regina. Constanza relata as suas suspeitas para Honório. Eles relembram que Josefina morava no litoral. Constanza relembra que recomendou a víbora para Gonçalo. Ela fala para Honório que Josefina pode ter sequestrado Renata, pois sempre a odiou. A morena pergunta ao marido se está enlouquecendo. Honório fala para Constanza que a teoria dela não é absurda. Regina entrega o convite da festa para Gonçalo. Ele relembra que a família não está no clima para celebrar. Regina ressalta que Gonçalo precisa se distrair. Ele admite que a viúva o faz bem. Gonçalo informa a Regina que irá à festa. Ela fala para ele que pretende convidar Jerônimo para a celebração. Gonçalo não se opõe. Regina não consegue arrancar informações do namorado sobre Renata. Eles trocam juras de amor. Gonçalo fala para Regina que pedirá a mão dela para Carla diante de todos. Ela crê que ele não está livre. Gonçalo percebe que esqueceu de contar algo para Regina. Ele revela para ela que está divorciado. Eles comemoram. Gonçalo beija Regina. Renata conta para Augusto que foi insultada por Jerônimo. O vilão insinua para a mocinha que o vingativo sempre foi intransigente. Augusto consola Renata. Ela fala para ele que não desmentiu Jerônimo. Augusto supõe que o rival não vai espalhar a fofoca. Renata conta para o vilão que está divorciada. Augusto disfarça sua alegria. Ele pede para Renata virar a página. A mocinha comenta que foi vítima do destino. Renata deduz que o universo não a quer com Jerônimo. Augusto pensa o mesmo. Jerônimo fala com a égua da esposa. Ele crê que Renata é cruel. Constanza chega em casa. Ela escuta os risos de César e Adriana. Constanza vê a bagunça da cozinha. Ela relembra quando conheceu César. Adriana culpa o garotão pela bagunça. Constanza toma a palavra. Ela ressalta que César já pode ir embora. Constanza conta para Adriana que falou com Honório. César se retira. Constanza encara Adriana. Honório pensa na esposa. Ele deseja se reconciliar com Constanza. Honório lamenta por não poder ajudar a esposa. No dia seguinte, Alzira fala para Ezequiel que preparou o café da manhã. Ela relata que eles precisam conversar. Alzira tenta chamar a atenção de Ezequiel. Ela confirma que ele é o pai do filho dela. Alzira pergunta se Ezequiel vai assumir a criança. Ele fica calado. Alzira sai para trabalhar. Ezequiel chora. Augusto comunica para Renata que precisa ir à cidade. Ele comenta que não gosta de deixá-la sozinha. Renata se sente vigiada por Augusto. Ele ressalta que só preza pela segurança dela. Renata aproveita a saída de Augusto. Jerônimo fala para Regina que está sem ânimo. Ela crê que ele pode arrancar informações de Gonçalo. Jerônimo revela para Regina que Renata está morando com Augusto. Ele desabafa com a amiga. Jerônimo insinua para Regina que odeia Renata. A viúva ressalta que o amigo está colhendo o que plantou. Regina relembra que Jerônimo não agiu bem. Ela fala para ele que quem colhe vento semeia tempestade. Carlos recebe os pais. A mãe do galego despreza a casa de Carina, insinuando que o filho merece mais. Ela acha a residência brega.
Jerônimo recorda a sua discussão com Renata. Ele admite que Regina está certa. Marina aparece na fazenda. Ela percebe que Jerônimo está falando sozinho. Ele desconversa. Marina faz Jerônimo sorrir. Ela o convida para a festa de aniversário de Severino. Ele tenta recusar o convite. Marina reitera que é importante todos os fazendeiros irem à celebração, pois os habitantes da cidade precisam superar a tragédia que ocorreu devido à enchente. Renata aparece na bonita. Marina insiste para ter a presença de Jerônimo. Renata os observa. Jerônimo nota a presença da esposa e beija a mão de Marina. Renata fica enciumada. Jerônimo provoca a esposa. Renata ressalta que quer levar a sua égua para a cruz do amor. Marina se retira. Jerônimo informa a Renata que a égua seguirá na bonita. Ela ressalta que ele sequestrou o animal. Eles discutem. Renata relembra a Jerônimo que a égua é dela. Ele insinua que ela está morando com um canalha. Renata fala para Jerônimo que é livre para fazer o que quiser. Ele acusa a mocinha de ter entrado em seu quarto pela janela durante a noite. Carlos entrega limonada para os pais. Os encrenqueiros dão um presente para o filho. Carlos elogia Matilde para os pais. A mãe do galego insinua que a noiva do filho deve ser uma moça refinada. O pai de Carlos brinca com a situação. O galego deseja que os pais conheçam Matilde. Eles marcam um encontro. Renata inventa para Jerônimo que não entrou no quarto dele. Ele ressalta que sentiu o perfume dela, alegando que ela também fez barulho na janela. Renata insinua que Jerônimo teve um delírio. Ele a puxa. Jerônimo reitera para Renata que não está enganado. Ela exige que ele a solte. Renata passa por cima de Jerônimo e decide pegar a égua. Ele a chama novamente. Carina reza. Ela relembra que sempre quis ser mãe. Carina sente raiva e revolta. Ela insinua que está com a alma cheia de rancor e ressentimento. Jerônimo fala para Renata que quer comprar a égua. Ela o informa que o animal não está à venda. Jerônimo fala para Renata que todos têm um preço. Ela reitera que não tem mais nada para fazer na fazenda. A mocinha insinua que o vingativo quer acusar a todos pelo crime contra Rafael. Renata reitera que Jerônimo é a pior pessoa que ela conhece. Constanza e César se encontram no centro. Eles são frios um com o outro. César insinua que Constanza está estranha. Ela diz para ele que segue com muitas preocupações. Constanza fala para César que está desprotegida. Ele insinua que a namorada não abre o coração. Ela confessa que não quer envolvê-lo em problemas. César insiste para fazer mais por Constanza. Ela segue inflexível. César pede para Constanza acompanhá-lo na festa do centro. Regina, Inês e Carla acertam os detalhes do evento. A esposa de Isidro comenta que a festa será um baile de máscaras. Carla fica ansiosa. Regina comenta que está conseguindo dar seguimento aos projetos graças à doação da empresa Monterrubio. Carla provoca a filha. Ela insinua que Regina está desconsiderando o trabalho de todas as colaboradoras para dar prioridade a Gonçalo. Carla deixa a filha falando sozinha. Regina confessa para Inês que quer se reaproximar da mãe. A viúva conta para a amiga que Gonçalo já está solteiro. Matias comunica para o pai que voltou a ter uma relação com Adriana. Gonçalo gosta da notícia. Matias comunica para o pai que a relação ainda não será pública. Gonçalo revela para o filho que já tem o amor de Regina. Ele informa Matias que vai transformar a viúva em sua esposa. Branca e Daniel se encontram em um shopping. Ela teme que ele arme uma arapuca. O detetive os observa com uma câmera. Daniel inventa para Branca que não a delatou. Ele comenta com ela que está bastante assustado. Branca fala para Daniel que Renata desapareceu. O interesseiro diz para a cúmplice que Gonçalo escondeu a filha para evitar a prisão. Daniel insinua que o advogado de Branca cometeu uma indiscrição. Eles seguem sendo filmados. Branca relata que ainda não pode voltar a confiar em Daniel. Ela decide atacar Gonçalo por vingança. Eulália arruma o quarto. Ela conta para Josefina que Roberta saiu com uma mala. A víbora pega o telefone. Josefina liga para Roberta. A invejosa atende a mãe. Roberta conta para Josefina que decidiu viajar. A invejosa exige que a mãe resolva os seus problemas. Roberta fala para Josefina que não suporta mais tantas preocupações. A víbora reage furiosa.
Augusto fala com uma pessoa misteriosa. Ele é abordado pelo cúmplice. Augusto paga o meliante. Ele pede para o cúmplice dar uma lição em Álvaro. O meliante vê a foto do alcoólatra. Carlos entrega o presente para Matilde. Ela admira o vestido. Carlos fala para Matilde que eles vão jantar na cidade. Ela comenta com ele que não merece tanta felicidade. Renata volta a ficar enciumada. Ela supõe que Jerônimo gosta de Marina. Renata insinua que o vingativo a esqueceu. Ela relembra as surpresas que Jerônimo preparou. Renata admite que é uma boba. Ela insinua que Jerônimo não mudou. Renata ressalta que ninguém voltará a enganá-la. Ela decide enterrar o seu lado romântico. Jerônimo conta para Carlos que Renata levou a égua. O vingativo ressalta que a mocinha o destruiu. Jerônimo comunica a Carlos que Renata não voltará a colocar os pés na fazenda. Marina trabalha. Ela pensa em Renata. Marina admite que a mocinha é bonita. Ela deseja descobrir o que motivou o divórcio. Marina ressalta que sentiu uma grande paixão entre Jerônimo e Renata. Augusto procura a mocinha. Ele ressalta que Renata está linda. Ela informa ao vilão que deu tudo para Jerônimo. Renata comunica a Augusto que vai mudar. Ele ressalta que seria capaz de entregar o coração para ela. Augusto se declara para Renata. Ele comenta que a ama desde que a viu. Augusto pega uma aliança. Ele pede para Renata ser a sua noiva. Ela relembra as grosserias de Jerônimo. Renata revive todo o seu sofrimento. Ela aceita ser noiva de Augusto. Ele coloca a aliança na mão dela. Augusto beija Renata. Carina visita Álvaro. Ele debocha da esposa. Carina ressalta que Álvaro é desprezível. Ela o enfurece. Carina diz a Álvaro que vai pedir o divórcio. Ele faz a costureira descobrir que Lázaro esteve no presídio. Carina descobre que o capataz queria se sacrificar por ela. A costureira informa a Álvaro que sempre amou Lázaro. O alcoólatra chama a esposa de descarada. Carina comunica para Álvaro que já sabe tudo sobre a esterilidade. Ela o informa que contratou um advogado. Álvaro crê que Carina está blefando. Ela arranca a aliança e anuncia que nunca voltará a vê-lo. Carina abandona Álvaro. Ezequiel conta para Lázaro que Augusto não quer fazer nada contra a praga. O corno insinua para o amigo que Alzira não é competente. Lázaro percebe que Ezequiel está amargurado. O corno deseja ser engolido pela terra. Lázaro sugere que Ezequiel pense nos filhos. O corno insinua para o amigo que não é capaz de amar a criança. Lázaro exige que Ezequiel ame o filho. O capataz comenta com o corno que o feto sente emoções. Lázaro exige que Ezequiel tome uma decisão. O capataz ressalta que o corno pode destruir a vida do filho. Ezequiel relembra a Lázaro que é a piada do povoado. O capataz sugere que o corno tenha amor e coragem. Augusto abraça Renata. Ele admite que está surpreso com a resposta dela. Augusto fala para Renata que acredita no acaso. Ela o relembra que precisa esperar a anulação do casamento religioso. Augusto ressalta que sentia um amor à primeira vista por Renata. Ele relembra como a conheceu. Augusto recorda a roupa que Renata estava usando. Ele coloca a mão dela no coração dele. Augusto comenta com Renata que Jerônimo nunca prestou. Ele reitera que esperou por ela a vida inteira. Augusto volta a beijar Renata. Jerônimo comenta com Carlos que quer apagar a mocinha de sua mente. Alzira os interrompe. A odalisca anuncia que os peões da Cruz do Amor também precisam usar o pesticida. Jerônimo informa Alzira que não se importa com a fazenda rival. Ela teme que a praga devaste as terras. Jerônimo não cede. Carlos comenta com Alzira que o vingativo está estressado. O galego conta para a odalisca que estudou sobre uma nova mistura que será capaz de acabar com a praga. Alzira reitera que as terras da Cruz do Amor também são importantes para a plantação. Augusto tenta transar com Renata. Ela o contém. Renata fala para Augusto que ainda não está pronta para transar. O vilão resmunga. Renata deseja aprender a amar Augusto. Ela decide priorizar a razão. Renata abre a gaveta. Ela pega a caneta e uma agenda. Renata faz anotações. Ela escreve o nome de Jerônimo. Renata arranca a folha e a queima. Ela ressalta que não voltará a derramar lágrimas por Jerônimo. Renata volta a desabar. Carina comenta com Lázaro que Álvaro não tem princípios e valores.
Ela crê que o marido nunca a amou. Carina fala para Lázaro que Álvaro a faz se sentir um lixo. Ela comenta com o capataz que aguentou todas as grosserias do marido. Lázaro sugere que Carina reaja. Ela conta para o capataz que já decidiu se divorciar. Carina comenta com Lázaro que já sabe que ele esteve no presídio. O capataz informa a costureira que é capaz de tudo por ela. Lázaro tenta pedir uma chance para Carina. Ela diz que o casamento é apenas um para a vida inteira. Lázaro sugere que Carina procure o bispo. Ela fala para ele que não pode quebrar os votos que fez na igreja. Carina comunica para Lázaro que a lei de Deus não aceita o divórcio. Ela volta a dar um fora nele. Carina pede perdão para Lázaro. Augusto surge com uma garrafa de vinho e tripudia de Jerônimo. O vilão crê que é invencível. Augusto enche a sua taça. Ele recebe uma ligação. Augusto conversa com um cúmplice. O meliante anuncia que o sarmento ficou bonito. Augusto descobre que terá um grande vinhedo. O vilão celebra por conseguir produzir a uva de Rafael. Augusto ressalta que vai comprar a bonita a preço de banana. Ele deseja que a praga devaste a fazenda rival. Ezequiel sugere que Augusto tome uma atitude em relação às folhas amareladas. O vilão comunica para o funcionário que sabe o que faz. Daniel diz para Gonçalo que Branca quer atacá-lo. O detetive e Matias ressaltam que a maluca está prestes e admite que ama Honório. Branca tenta agredir a morena. César aparece. Branca foge. Constanza assegura para César que a maluca não voltará a afetá-la. O jovem se abaixa para recolher os cacos de vidro e fica tonto. Ele despreocupa Constanza e a informa que se abaixou rápido demais. Honório fala para o advogado que vai ficar louco. Soto ressalta que o presidiário precisa ter paciência. Matias pede mais liquidez para Luciana. Ela promete pensar no caso dele. Gonçalo revela para Matias que Jerônimo já sabe que Renata está no interior. O bonitão crê que o vingativo começou a pagar pelo que fez, deduzindo que o fazendeiro está furioso por ver Augusto com a mocinha. Lázaro e Carlos preparam a nova mistura. Eles conversam sobre Jerônimo e Renata. Lázaro comenta com Carlos que nem todos nascem com sorte no amor. O capataz informa ao galego que os produtos não serão suficientes. Carlos sugere que Lázaro reze para arrumar uma namorada. O capataz também debocha. Carina anuncia que não mudará de ideia. Manuela arruma Matilde. As camponesas desejam averiguar o que Renata está fazendo na fazenda de Augusto. Manuela insinua que o vilão vai maltratar a mocinha. Carina decide visitar Renata. Matilde segue ansiosa para o jantar. A empregada se olha no espelho. Matilde detesta o seu novo visual. A empregada grita e se tranca no banheiro. Matilde exige que as amigas parem de rir. Ela comunica para Manuela que vai priorizar o cabelo liso. Todas gargalham. Augusto fala para Renata que precisa falar com a família dela. Ela teme a reação de Josefina. Renata comenta com Augusto que a sua família está de ponta cabeça. Ele percebe que a mocinha mudou. Renata fala para Augusto que cansou de ser a compreensiva. A mocinha segue fria. Ela fala para Augusto que já enterrou a antiga Renata. O vilão admite para a mocinha que prefere a nova versão dela. Jerônimo pensa em Renata. Luciana liga para o vingativo. Ela conta para Jerônimo que Matias pediu mais liquidez. O vingativo não sabe o que responder. Jerônimo reflete. Ele pede para Luciana emprestar mais dinheiro para Matias. O bonitão conta para Constanza que falou com o detetive. A morena ressalta que está satisfeita por ter enfrentado Branca. Adriana pede ajuda. César puxa a cadeira de rodas da amiga. Todos ressaltam que Adriana está linda. A baixinha distribui as máscaras. Regina comenta com Carla que está emocionada. Elas creem que a festa será um sucesso. Carla apressa Regina. A viúva comunica para a mãe que elas irão no carro de Gonçalo. A idosa ressalta que não entrará no automóvel do ricaço. Regina e Carla se estranham. A idosa reitera que não ficará perto de Gonçalo. Carla insinua que Regina esqueceu que tem mãe. A idosa pede um táxi. Josefina e Antônio decidem ir ao baile de gala. Eles colocam as máscaras. Josefina e Antônio decidem entrar em ação. Augusto sente preguiça de Carina. Ele beija Renata na frente da costureira. Carina reage surpresa. Renata tenta pagar a costureira. Carina relembra que a amiga já a pagou. A costureira pergunta qual relação Renata tem com Augusto.
A mocinha informa a Carina que começará uma nova vida com o vilão. Renata revela para a costureira que cansou de chorar. A mocinha comenta com Carina que existem amores que machucam. Renata anuncia que se abriu para uma nova oportunidade. Carina insinua que Augusto não é o candidato ideal para a mocinha. Renata confessa que segue com raiva de Jerônimo. Ela crê que conseguirá dominar os seus sentimentos. Renata fala para Carina que Augusto é excepcional. A costureira teme o sofrimento de Jerônimo. Renata fala para Carina que o vingativo tem como quem se consolar. Jerônimo acompanha Lázaro. O vingativo admite que o capataz é eficiente. Lázaro fala para Jerônimo que queria fugir de si mesmo. Marina aparece. Jerônimo relembra que tem uma conversa pendente com a médica. Marina pergunta se o vingativo fez as pazes com Renata. Ele fala para ela que rompeu com a mocinha. Jerônimo convida Marina para jantar. Matilde teme que os sogros a detestem. Ela demonstra o seu nervosismo para Carlos. Ele exige que a noiva se acalme. Carlos vê os familiares. Ele abraça os pais. Elvira e Raimundo conhecem Matilde. A empregada ressalta que os sogros são lindos. Elvira e Matilde conversam sobre o vestido. Raimundo ressalta que está encantado com a empregada. Todos se sentam. Elvira comenta que não esperava que Carlos se apaixonasse por alguém. Matilde reitera para a sogra que ama o galego. Marina escolhe o restaurante. Lázaro sugere que Jerônimo fique com a caminhonete. O capataz decide pedir uma carona para voltar para a fazenda. Lázaro insinua que Jerônimo agiu rápido. O capataz admira algumas damas. Lázaro pensa em paquerar as conterrâneas, mas desiste. Começa a festa de gala. Os convidados chegam. Regina e Gonçalo são recebidos pela recepcionista. Eles cumprimentam a todos. Regina encontra Inês e Isidro. Gonçalo nota a ausência de Carla. A idosa se aproxima. Carla ignora Regina e Gonçalo. A idosa ressalta que não ficará na mesa com os amigos. Gonçalo reage desconcertado. Ele fala para Regina que não quer provocar problemas para ela. Gonçalo pensa em sentar-se com Constanza. Regina não permite. Adriana e os demais também chegam. César afasta as cadeiras. Gonçalo ressalta que Regina e a mãe não podem continuar brigadas. A viúva anuncia que não aceitará chantagem emocional de ninguém. Regina pede para Gonçalo não se sentir mal. Ele a obedece. Gonçalo vai à mesa de Constanza. Ele parabeniza a irmã pelo confronto contra Branca. A morena decide cumprimentar Carla. Gonçalo chama Matias. O ricaço relata para o filho que não gosta da presença de César. Gonçalo informa Matias que não aprova o novo relacionamento da irmã. O bonitão comenta com o pai que é uma época de mudanças. Matias conta para Gonçalo que Adriana já está agindo para separar César e Constanza. A morena insiste para Carla ficar ao lado da filha. A idosa ressalta que sempre detestou infidelidades. Carla pede para Constanza respeitar o espaço dela. A idosa comenta com a amiga que é conservadora. Carla insinua para Constanza que César tem idade para ser filho dela. A idosa informa a morena que é sincera. Renata e Augusto admiram a noite. Ela decide pegar o seu casaco. Augusto percebe que um carro está se aproximando. Roberta chega na fazenda. Renata reencontra a irmã. Renata questiona Roberta. Augusto inventa que a invejosa está na fazenda por ordens de Gonçalo. Renata cai na armação. Roberta fala para a irmã que desconhecia o paradeiro dela. Augusto insinua que Branca também quer atacar a invejosa. Renata recebe Roberta. Augusto sugere que a invejosa se sinta em casa. Roberta ressalta que não quer causar incômodo. Augusto pega a mala da invejosa. Ele pede para Roberta acompanhá-lo. Jerônimo conta para Marina que nunca transou com a irmã da esposa. A médica insinua para o vingativo que Renata está certa por ter raiva dele. Marina comenta com Jerônimo que a dúvida pode mais que a razão. Augusto leva Roberta para o quarto. Ela pede uma explicação. Augusto conta para Roberta que Renata está foragida. A invejosa descobre que a irmã pode ser presa. Augusto exige que Roberta siga dissimulando. Ele pede para ela se comportar. Roberta tenta seduzir Augusto. Ele relembra que proibiu a ida dela à fazenda. Augusto exige que Roberta ande na linha. Matilde conta para os sogros que é órfã. Raimundo crê que Lázaro é responsável. Matilde conta para os sogros que mora na Bonita. Raimundo ressalta que gosta do campo. Matilde elogia os vinhedos. Carlos regressa.
Ele pede para os pais pararem com o interrogatório. Carlos propõe um brinde aos demais. Ele relata que ama Matilde desde que a viu. A empregada garante para a sogra que tratará o noivo bem. Roberta come com Augusto e Renata. A invejosa reitera que a família está desmoronando. Roberta insinua para Renata que acredita na culpabilidade de Honório. A invejosa acaricia a perna de Augusto. Roberta fala para Renata que Honório não é leal. A invejosa também critica Constanza. Renata encerra o assunto. Roberta vê o anel da irmã. Renata revela para a invejosa que vai se casar com Augusto. Roberta não entende nada. Renata comunica para a irmã que já está divorciada. Roberta insinua que a mocinha se recupera rápido demais das desilusões amorosas. A invejosa segue incomodando Augusto. Jerônimo pede para saber mais sobre Marina. Ela conta para ele que Severino é o seu único parente. Marina insinua para Jerônimo que não tem vida pessoal. Ela comenta que priorizou a carreira. Jerônimo crê que Marina tem muitos pretendentes. Ela o informa que não se relaciona para preencher vazios. Disfarçados, Josefina e Antônio chegam na festa. Eles se sentam. Roberta informa aos demais que vai dormir. Renata cobra uma explicação de Augusto. Ela comunica para o vilão que Roberta não é confiável. Ele pensa em uma nova tática. Augusto pede para Renata não falar nada para Gonçalo. O vilão inventa para a mocinha que Branca ameaçou matar Roberta. Augusto comenta com Renata que a invejosa não sabe de todos os detalhes da situação. A mocinha volta a sentir ódio de Branca. Augusto comenta com Renata que Gonçalo prioriza a segurança das filhas. A mocinha ressalta que o vilão é um anjo. Renata decide se recolher. Ela fala para Augusto que está muito cansada. O vilão ressalta que a mocinha o faz feliz. Augusto beija Renata.